Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu resolvi gravar essa aula de como usar a creatina para ficar um passo a passo mais didático de como funciona o suplemento e quais os pontos mais importantes. Mas tem uma live que eu fiz junto com o professor Bruno Gualano, que estuda bastante creatina, né? Que está aqui no canal. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo, né? O link da live na descrição desse vídeo. Mas essa aula vai ser uma ideia eu tenho aí como proposta sintetizar um pouco de como é que faz uso desse suplemento, para que serve, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que toda vez que a gente para qualquer suplemento, isso não é só para creatina, para qualquer suplemento, eu tenho que responder algumas dessas questões que estão aqui, né? Então, a primeira, em que momento que eu devo usar o suplemento? Quanto tempo dura o efeito desse suplemento? Qual é a dose que eu devo utilizar, né? Quantas gramas, quantas miligramas, né? Para não usar nem a mais nem a menos. Tem que entender qual é o mecanismo de ação desse suplemento. Porque uma vez que eu entendo o mecanismo de ação desse suplemento, eu consigo responder a pergunta subsequente, que é para que tipo de atividade eu deveria usar esse suplemento? Para não fazer uso de um suplemento que serve para força, por exemplo, para ganhar força, hipertrofia muscular, com quem quer melhorar a endurance, melhorar a resistência. Então não faria sentido. Então entender o mecanismo de ação do suplemento tem essa importância. E todo suplemento pode vir a ter algum efeito colateral, não é? Nem todo mundo responde tem efeito colateral a um determinado suplemento, mas a gente precisa saber quais seriam esses efeitos, se aparecerem, para rapidamente identificar, né? Bom, mas antes de falar dessas questões todas, é importante entender algo específico sobre creatina, né? Então, uma coisa particular da creatina é que ela é produzida pelo nosso próprio organismo, uma produção endógena, e ela também pode ter uma produção, a gente pode obter essa creatina a partir dos alimentos, então uma produção exógena. Quem que produz creatina de forma endógena no nosso organismo? Dois órgãos principais, os rins e o fígado. Esses dois órgãos juntos, eles produzem de 1 a 2 gramas por dia de creatina. Essa é a nossa produção endógena. Se eu não fizer nenhuma ingestão exógena, o meu organismo é capaz de produzir isso por dia. Agora, se eu quero uma fonte adicional de creatina, eu tenho que buscar essa fonte adicional na alimentação. E na alimentação, a principal fonte de creatina são as carnes vermelhas. Carnes de uma forma geral, mas carne vermelha um pouquinho mais. Só que para eu conseguir, por exemplo, 1 grama de creatina por dia via alimentação, eu precisaria comer bastante carne. Então, aqui nesse exemplo, 1 quilo de carne vermelha poderia me fornecer 1 grama de creatina por dia. Então, se eu somar o que o meu organismo é capaz de produzir de forma endógena, mais o que eu consigo obter da alimentação de forma exógena, a gente pode dizer ali que eu consigo 3 gramas de creatina por dia, né? Seria o máximo 3, 4 gramas, não passando disso. E aí que entra o suplemento, né? O suplemento, ele vem suprir a nossa incapacidade de conseguir creatina de forma endógena e de forma só via alimentação. Por quê? Porque se eu quisesse aumentar muito a quantidade de creatina via exógena, via alimentação, eu também teria que consumir muita carne, né? Então a gente viu ali que 1 quilo fornece 1 grama. Então se eu quisesse 2, eu teria que comer 2 quilos de carne. Então isso passa a ser inviável. E o suplemento, ele tem a vantagem de você conseguir aumentar bastante essa quantidade de creatina. Então, o protocolo de uso de suplemento de creatina é um protocolo clássico, que é esse aqui que está aqui em cima. Você divide essa suplementação em 2 fases. Uma que é chamada fase de sobrecarga e uma outra fase que é chamada de fase de manutenção.
Qual é a diferença entre as duas? A fase de sobrecarga, você usa uma quantidade maior de creatina. Então, aqui representado 20 gramas por dia. Então, veja, 20 vezes mais o que você conseguiria comendo carne. E você divide isso em 4 doses diárias. Então, são 4 doses, cada dose dessa de 5 gramas. Então, você vai fazendo isso ao longo do dia, normalmente junto das refeições, né? E você vai fazer isso por 5 dias. Então, você vai tomar 5 gramas de manhã, na hora do almoço, à tarde e à noite, por 5 dias seguidos. Esses 5 dias fazendo isso já é suficiente para aumentar bastante a quantidade de creatina no músculo, a gente já vai ver isso. Uma vez que você aumentou os níveis de creatina, você não precisa mais continuar tomando essa quantidade, porque o seu músculo já chegou na capacidade máxima dele de armazenar. Então, o que você precisa fazer agora é só manter esses níveis altos. E como é que você faz isso? Você reduz a dose, pode ser uma dose diária, com 5 gramas só. Então, ao invés de ser 20 gramas por dia, só 5 gramas por dia. E você pode ficar tomando isso pelo tempo que você achar necessário. Então, se você quer tomar durante uma temporada inteira, de, por exemplo, 6 meses, você pode tomar 6 meses. Se quiser tomar 1 ano, você pode tomar por 1 ano. Não tem efeito negativo a continuação, né? Enquanto você estiver mantendo a creatina, tomando creatina extra, suplementando, os níveis de creatina no músculo vão se manter altos também. Esse é um protocolo clássico, mas existe um outro protocolo que, se você não tem muita pressa de aumentar esses níveis, você não precisa fazer a fase de sobrecarga. Você pode ir fazendo só essa fase de manutenção, né? Então, por exemplo, se eu fizer uso de 3 gramas por dia por 28 dias, eu vou ter os mesmos benefícios, vou atingir os mesmos níveis do que se eu fizesse esse protocolo de 20 gramas por 5 dias. O que eu ganho e o que eu perco aqui, né? Eu estou perdendo tempo, né? Assim, eu estou demorando 28 dias para atingir o que eu poderia atingir em 5 dias. Mas se eu não tenho pressa, eu posso fazer esse protocolo de forma mais longa, né? Bom, e aí tá bom, eu fiz isso, quanto tempo dura o efeito, né? Ou esse ganho muscular que eu vou ter de creatina? Enquanto durar a suplementação. Uma vez que eu pare a suplementação, então fiz uso por 3 meses, por exemplo, aí parei de usar. Uma vez que eu paro de usar, essa creatina não abaixa, não volta ao normal do dia para a noite. Isso pode durar 1 mês e meio, 2 meses. Então, para você voltar ao que era antes, voltar aos níveis iniciais, você vai ter que esperar um bom tempo. Tá? Então, tem um período que a gente chama de washout, né? Ou seja, período de limpeza do suplemento do organismo, em torno de 1 mês aí, tá? Para os efeitos dele passarem a ser nulos. Então, como eu falei, se você suplementar com creatina, qualquer um daqueles protocolos, né, ou com sobrecarga ou sem, você pode aumentar em até 20% as reservas de creatina e de fosfocreatina no seu músculo esquelético. O que eu ganho aumentando as minhas reservas de creatina e fosfocreatina? A primeira coisa que eu tenho que lembrar é que, lembra dos sistemas energéticos, tem até uma aula no canal sobre isso, e aí tem o sistema ATP-CP. O que é o sistema ATP-CP? É aquele sistema que fornece energia imediatamente. Então, se eu começar agora, der um sprint, eu vou precisar de energia muito rápido, e é esse sistema que vai me fornecer. Então, o sistema ATP-CP, ele usa a energia da fosfocreatina. Então, se eu tiver mais fosfocreatina, teoricamente eu consigo fornecer mais energia para essa prova explosiva. E aí já vai dando algumas pistas de que tipo de prova, ou competição, ou exercício, a creatina é útil, né? Então, provas explosivas. Então, esse é o primeiro benefício da creatina, de uso de creatina. O segundo é que, como ela aumenta tanto a fosfocreatina quanto a creatina no músculo, a creatina total, o que acontece? Quando eu faço um sprint,
e de repente eu paro, eu tenho que recuperar o sistema TPCP. E quem recupera o sistema TPCP, quem recupera a fosfocreatina, é a creatina. Eu preciso ter creatina ali para recuperar a fosfocreatina. Então, quando eu faço um sprint, dou uma pausa, faço outro sprint, dou uma pausa, faço outro sprint, dou uma pausa, repetir sprint exige recuperação entre esses sprints. E para isso, a creatina também é útil. Ela ajuda na recuperação do sistema TPCP. Então, eu tenho um outro benefício, que é a creatina ajudando na recuperação entre sprints. E aí dá uma outra pista, que a creatina pode ser útil em atividades que tenham essa característica. Faço esforço, paro. Faço esforço, paro. Esforço de alta intensidade, né? Então, por exemplo, num jogo de futebol, de voleibol, eu tenho uma ação, paro. Eu tenho uma outra ação, paro. Então, se eu recuperar dessas ações, pode me ajudar. Musculação, mesma coisa. Como que é o treino de musculação? Faço lá tantas repetições, recupera. Faço outras repetições, recupera. Então, esse esforço pausa se beneficia com a suplementação de fosfocreatina, com a suplementação de creatina. Então, aqui tem um exemplo do que eu estou dizendo, né? Esse estudo, o que eles fizeram? Eles mediram a quantidade de creatina dentro do músculo. Você faz uma biópsia muscular, pega um pedacinho ali e vê quanto de creatina tem. Então, aqui está a unidade no eixo Y, é milimol por quilo de músculo seco. E aqui tem 4 condições. Por exemplo, o grupo vegetariano. Os vegetarianos têm mais ou menos 100 milimol por quilo de músculo seco de creatina total. Um indivíduo que aqui está sendo chamado de normal, né, mas onívoro, ou seja, que come carne, ele vai aumentar para 120. Então, os vegetarianos têm um pouquinho a menos de creatina total do que indivíduos onívoros, porque justamente os vegetarianos não comem carne, que é a principal fonte de creatina. Agora, se eu fizer uso do suplemento, então, isso pode chegar a 140, né? Então, aumenta em relação a só o uso dietético. E tem um negócio com a suplementação que quem tem menos creatina no músculo ganha mais com o suplemento. Então, os vegetarianos são mais responsivos ao suplemento de creatina do que os onívoros. E tem uma outra forma de uso que é combinar a creatina com o carboidrato. Então você pode, na hora que fizer o uso da creatina, colocar um pouco de carboidrato. Isso ajuda na absorção lá no intestino. E aí, teoricamente, você consegue armazenar um pouquinho mais, tá? Então tem alguns estudos que usam isso aqui, né? Que recomenda isso, usar creatina mais carboidrato. Então dá para ver que de fato aumenta a quantidade de creatina no músculo, né? Bom, como eu entendi o mecanismo, né, como a gente já viu o mecanismo de ação, fica mais fácil determinar para que tipo de atividade serve. Então, toda aquela atividade que usa força, potência, velocidade, ou seja, tem caráter explosivo de alta intensidade, pode se beneficiar com creatina. Atividades que têm esforço, pausa, esforço, pausa, esforço, pausa, ou seja, atividades intermitentes, intermitentes sempre quando for de alta intensidade, também pode se beneficiar do uso de creatina. Mas por que muita gente usa com o objetivo de hipertrofia muscular? Tem duas explicações, duas razões para isso, né? A primeira, como a gente viu, como ela melhora tem efeito nessas atividades intermitentes, então me permite durante o treino colocar mais carga para treinar, porque eu faço o esforço, eu consigo levantar mais peso durante o esforço e ainda ganho numa melhor recuperação entre as séries e repetições. Então, falando especificamente de musculação, treino de força, cada série vai ser realizada com mais peso e eu vou conseguir manter esse maior peso durante todas as séries, né? Então, eu ganho, o volume total de treino aumenta com uma maior carga. Então, esse é o primeiro efeito. Se eu continuar treinando assim, se todos os dias eu treino com mais carga, a chance de hipertrofiar mais aumenta, né?
Mas existe um outro ganho de hipertrofia, que é um ganho indireto. O que é esse ganho indireto? A creatina, ela retém água no organismo. Então, toda vez que se eu fizer uso do suplemento de creatina, eu vou reter muita água no meu organismo. E essa água, ela acaba entrando dentro das células e as células, no caso a célula muscular, ela vai inchar um pouquinho, ou seja, ela vai hipertrofiar. Não é uma hipertrofia de proteínas contráteis, né? Não é aumento de actina e miosina, que é chamada hipertrofia sarcomérica, mas é uma hipertrofia do tipo sarcoplasmática, ou seja, um inchaço ali, né? Então, isso também acaba ajudando uma hipertrofia artificial, vamos chamar assim. Tá? Uma vez que a gente entendeu isso, é importante a gente ter alguns efeitos colaterais. São raros, mas pode acontecer. Enjoo, diarreia, tontura, dores no estômago, desidratação, né? Porque como você retém muita água, você acaba tentando eliminar muito essa água. Ganho de peso, retenção de água, que a gente já falou, e intolerância ao calor. São alguns efeitos colaterais que podem surgir da creatina, mas é muito raro aparecer esses efeitos colaterais, então é mais a título explicativo. Eu devo colocar mais para frente outras aulas explorando cada um dos benefícios, né? Ganho de força, ganho de resistência, ganho de potência da creatina. Tá ok? É isso aí. Obrigado, aproveitem a aula. Um abraço. Tchau, tchau.